Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao programa Show Ansiedade. Aqui você descobre como enfrentar e superar a ansiedade, enquanto abordamos seus dilemas e a melhor forma de lidar com os transtornos ansiosos. Meu nome é Dr. Fabrício Mateus, eu sou médico, especialista em medicina de família, com foco em ansiedade. Eu te ensino e mostro o caminho para você diminuir significativamente seus sintomas de ansiedade. O tema dessa live de hoje, do programa de hoje, vão ser 6 coisas que você provavelmente faz e que sabotam a diminuição dos seus sintomas ansiosos. Polêmica essa, né? Porque toda vez que a gente acaba conversando com as pessoas, a gente tenta entrar mais a fundo, né, no dia a dia e como que tá sendo, a maior parte das pessoas vai negar que tá fazendo alguma coisa que aumenta ou que propositalmente ou de forma consciente perpetua a ansiedade na vida, tá certo? E eu vou trazer para o radar de vocês alguns comportamentos que, sim, se você prestar atenção, eles são danosos. Se você tiver um olhar um pouquinho mais atento, você vai notar que esses comportamentos, que essas atitudes, elas de fato elevam os seus níveis de ansiedade. E não só de ansiedade, mas aí pode entrar outras coisas, como de estresse, como de medo, entende? Então, por isso é importante que todos esses comportamentos estejam de forma consciente no nosso radar, no seu radar, para que assim você possa fazer alguma coisa a respeito. Porque quando a gente está na ignorância, quando a gente está na escuridão, a gente não sabe com quem a gente está combatendo, com que tipo de coisa nós estamos lidando. Mas a partir do momento em que existe luz sobre aquilo, em que eu trago clareza, fica mais fácil, né? Fica menos difícil de se lidar com essas coisas. O que é ansiedade, Fabrício? Vamos lá. Ansiedade é uma situação na qual, em níveis normais, tudo bem ter mecanismo de defesa. Só que quando eu falo na ansiedade aqui nesses perfis, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu estou me referindo ao tipo de ansiedade que é patológica. Eu me refiro aqui aos transtornos ansiosos. Que é quando o fato de você ter ansiedade já está atrapalhando as coisas da tua vida. Você não consegue dormir, você não consegue ter bons relacionamentos, a sua vida parece que não vai para frente, tá certo? Ou seja, é algo que te prejudica, é aquele tipo de angústia, aquele tipo de aflição que ela está trazendo danos na tua vida. Ou ela está se perpetuando de forma crônica. Né? Passou um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, e essa situação ela permanece, uma situação que ela não vai embora. Não é uma coisa sazonal, uma coisa esporádica, uma coisa constante. Então isso também é um tipo de ansiedade que a gente pode considerar como patológico, tá certo? Então, dito tudo isso, a partir do momento que eu entendo o que é um transtorno ansioso, o que é uma ansiedade que me traz danos, eu preciso também entender que eu diminuir os sintomas dessa ansiedade, ou eliminar os sintomas dessa ansiedade, vai me trazer benefícios. Porque a partir do momento que eu tenho um domínio emocional da minha própria vida, que eu passo a ter uma vida sem sintomas ansiosos ou com poucos sintomas ansiosos, as coisas parecem andar de forma melhor, parecem fluir mais, entendeu? Porque é aquilo. O nosso organismo não dá para separar, entendeu? Eu não consigo. A gente até tem especialidades na medicina, né? Ah, porque o ortopedista cuida de osso, porque o vascular cuida dos vasos, o urologista cuida da parte, enfim, né? Íntima. Mas a questão é, tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Tanto que se você for pegar alguns sintomas relativos à ansiedade, eles podem estar correlacionados com qualquer outra área da medicina, entendeu? Qualquer outra área da medicina. Então, eu tenho dor de cabeça porque eu tenho muita ansiedade. Quer dizer que você vai ter que consultar um neurologista? Não, não necessariamente, entendeu? Ah, porque eu urino na cama porque eu tenho ansiedade. Você vai consultar com um urologista? Não necessariamente, entendeu? Eu tenho dor nas costas, eu vou ter que ir no ortopedista. Entende? Então, a ansiedade, ela é uma coisinha ali, né, quando eu falo do transtorno ansioso, que ela gera diversos tipos de sintomas, diversos incômodos. Não só emocionais, não só mentais, mas físicos. Físicos muitas vezes. Então, essa é a importância de você combater. Essa é a importância de você prestar atenção nos tipos de comportamento que podem, porventura, te atrapalhar a diminuir os sintomas. Ok? Então fica aqui comigo que aí você vai entender quais são esses comportamentos e qual que vai ser a melhor forma aí de a gente estar lidando com cada um deles. O primeiro comportamento que eu quero trazer à consciência de você que está aí do outro lado chama-se
Autocrítica e perfeccionismo. Como assim, Fabrício? Autocrítica e perfeccionismo. Isso daí não é senso comum? Justamente por ser senso comum, as pessoas deixam passar batido. Mas acredite, esse é o tipo de coisa que causa sofrimento. As pessoas deixam de fazer algumas coisas pertinentes à vida delas, obrigações. As pessoas deixam passar oportunidades. Porque fica naquela coisa intrínseca, aquela coisa interna ali de que, ah, não, eu vou esperar o momento perfeito. Ah, não, eu vou esperar quando for a minha hora. Cara, vou te contar um segredo. Nunca chega a hora perfeita, nunca tem um momento perfeito. Entendeu? O amanhã não existe. Até que seja hoje. Tá certo? Então, vocês têm que entender isso. Essa questão de, ah, não, mas é que eu sou muito perfeccionista. Eu tenho que aprender antes de aplicar. Nem sempre é assim que funciona. Algumas coisas a gente aprende no caminho mesmo, tá bom? Algumas coisas na vida, literalmente você andar com o carro com o pneu furado e ter que trocar o pneu com ele andando, tá? É isso. Então, entendendo esse tipo de coisa relativa à vida, a gente passa a diminuir um pouco essa ansiedade relativa ao perfeccionismo. É óbvio, eu não vou querer aqui exercer a profissão de médico sem ser passado por uma faculdade de medicina, eu não estou falando isso. Mas quer dizer que eu vou deixar de atender meus pacientes, sendo que eu tenho que aprender toda a medicina? Não tem como eu aprender toda a medicina, porque cada vez mais se especializa em diversos tipos de áreas. Então eu preciso saber aquilo que é pertinente à minha área. Então, se eu tô aqui me propondo a tratar de ansiedade, a lidar com pessoas que têm ansiedade, então eu vou estudar o máximo possível sobre ansiedade. E detalhe, às vezes ainda assim, não quer dizer que eu vou saber todos os estudos que cercam todas as áreas dos transtornos ansiosos. Por isso que a gente sempre está se atualizando. Por isso que a gente sempre está lendo, está sempre buscando novos estudos, novas fontes. Porque assim eu consigo perpetuar o meu conhecimento, assim eu consigo trazer algo. Quer dizer que eu estou sendo um perfeccionista? Não. Senão eu não estava aqui conversando com vocês. Não estava aqui trazendo esse assunto à tona. Tá bom? Então, rapidinho eu leio aqui os comentários. Tenho ansiedade desde quando eu engravidei da minha filha. Sinto ansiedade está atrapalhando a minha vida. Já está com 10 meses. Também estou com ansiedade. Será que as dores são de ansiedade? Vamos lá. Falando em dores físicas, sim. Dores físicas podem ser de ansiedade, mas geralmente o que eu aconselho? Se você tem algum tipo de dor física, eliminar as possíveis causas de dor física antes. Porque a ansiedade, ela acaba sendo um diagnóstico de exclusão quando fala em dores físicas. Então, se eu tenho, por exemplo, dores intensas na coluna, é prudente eu passar por um médico que exclua causas da minha coluna, antes de eu querer associar por livre e espontânea vontade que é a ansiedade. Da mesma forma, eu tô com dor no ombro, será que é ansiedade? O mais provável é que não seja. Quer dizer que a ansiedade não dá dor? Não, não pode dar. Pode dar, dá tensão muscular, o ombro tem músculo, pode doer porque você está ansioso. Mas é muito mais provável que seja alguma coisa articular, alguma coisa relativa à questão do sobrecarga, do mau jeito, entendeu? Então é importante a gente ter esse discernimento. Tem alguns sintomas físicos que eles estão mais atrelados, tá bom? Então, tensão. Às vezes, por exemplo, eu tô com a tensão aqui no pescoço. Esse é um sintoma muito mais comum da ansiedade, falando em sintoma físico, ok? Mas quando é sintoma muito fora da casinha, por exemplo, vamos lá. Eu tô com uma dor no peito, entendeu? Eu já sou uma pessoa que eu tenho pressão alta, tenho diabetes, então você tem que investigar alguma coisa do coração. Urgente, tem que ir no médico, de imediato, tá? É melhor que seja, né? Menos pior no caso, né? Se for uma crise ansiosa, porque, óbvio, existem manejos para as duas causas. Mas uma crise ansiosa não necessariamente coloca a tua vida em risco ali. Uma causa, um infarto, coloca de imediato, entendeu? Então tem que ter esse discernimento. Então, muito cuidado quando eu falo aqui dos sintomas físicos, da gente querer colocar tudo na conta da ansiedade. Nem sempre vai ser assim, tá bom? Nem sempre vai ser assim. Como eu disse, tem sintomas mais clássicos, mas não são todos, ok? Então, por isso a gente trabalha com o diagnóstico de exclusão. Falando sobre gravidez. Ó, a questão de gravidez, de ter filho, tudo isso, vamos lá, eu quero que vocês trabalhem isso aqui comigo. E só para valer exemplo para todo mundo, pode ser uma situação de gravidez, uma situação de emprego novo, uma situação de término, uma situação de novo relacionamento, de novo emprego, de troca de cidade, qualquer coisa. Nesse sentido de novidade. O que acontece? O nosso organismo, a nossa mente, nossa psique, o ser humano de uma forma geral, ele é
instalado de fato para ficar num comodismo, numa certa conformidade, numa certa rotina. A partir do momento em que esse padrão é quebrado, e que eu tenho que me reinserir, eu tenho que lidar com alguma coisa nova, por exemplo, o caso de ter um filho, uma filha, uma vida na qual depende de mim, isso pode sim gerar uma ansiedade. Eu estar num novo emprego que eu não conheço as pessoas, que eu não sei ao certo como que eu vou me encaixar ali, se vai dar certo, se eu vou ser demitido ou não. Tudo isso pode sim te deixar ansioso. E não tem problema você ficar ansioso nesses casos, porque é normal. A questão é, essa ansiedade ela tá permanecendo, ela tá em níveis estratosféricos no qual você não consegue abordar as outras coisas da tua vida? Se sim, aí beleza. Aí a gente tem um caso aqui de um provável transtorno ansioso, o qual a gente tem que trazer clareza sobre, tá? E aí, o que é válido é a mesma coisa que vale para as outras coisas. Empilhar fatores de proteção, entendeu? No sentido de, a partir do momento que eu insiro esses fatores de proteção na minha vida, a ansiedade tende a diminuir. Os sintomas tenderem a diminuir, entendeu? Então, isso é importante. Vamos lá, boa noite, doutor. Tenho crise de ansiedade diariamente. Já fui ao cardiologista, não tenho nada. Se já foi o caso de ir num cardiologista e não ter nada, a gente passa a ficar mais provável a questão da ansiedade. Quer dizer que não seja necessariamente parte cardiológica? Não. Não sei quais exames foram feitos, então eu não posso afirmar, sabe? Às vezes tem uma bateria toda de exames, eletrocardiograma, ecocardiograma, exame de pressão. É prudente que esses exames tenham sido realizados, que tenha sido feita uma investigação minuciosa. Mas, se está existindo crise, a primeira coisa que me vem à cabeça de uma pessoa que tem crises diárias é um antes e depois. Qual foi o antes e depois dessas crises? Existiu algum gatilho para isso? Teve alguma coisa na tua vida, como por exemplo o comentário ali anterior da moça que falou da filha? Ela percebeu que o antes e depois sobre a ansiedade foi a gravidez e ter a filha, que já está com 10 meses. Então, isso é importante. Porque uma pessoa que ela tem clareza de algo que aconteceu, de algo que foi inserido ou retirado, porque às vezes é a perda de um ente querido, né? Uma morte, alguma coisa nesse sentido, o término de um relacionamento, qualquer coisa nesse sentido. Tudo isso pode ser gatilho de ansiedade. E da mesma forma que pode ser gatilho de ansiedade, algumas abordagens vão ser mais específicas relativas àquilo que desengatilhou, tá bom? Então vamos lá. Ó, então eu tive um infarto. Então vamos lá. Às vezes o fato de ter havido um infarto pode ter gerado essa questão do medo. O medo de ter um novo infarto, o medo da refratariedade. O que é indicado nesses casos? Partir pro lado racional. Como assim, Fabrício? Partir pro lado racional. Estou tomando as medicações de forma adequada? Se tiver alguma medicação para eu tomar, tô tendo hábitos saudáveis, a minha alimentação tá boa, o meu sono tá bom, as coisas que estão sob o meu controle estão ok? Porque se sim, a ansiedade ela tende a diminuir quando você passa a ter clareza que as coisas que você está fazendo, elas conversam, né? Elas conversam com aquilo que aconteceu e com aquilo que pode ou não acontecer. A possibilidade de um novo infarto, a possibilidade de alguma coisa na sua vida é um tipo de coisa que, apesar de a gente poder controlar os fatores de risco, nós não temos controle do desfecho, entende? Nós não temos controle do desfecho. Quando a gente passa a ter essa consciência, a vida passa a ficar um pouquinho mais leve, né? Passa a ficar um pouquinho mais leve. Então vamos lá. Aqui eu tô só no comportamento número 1, tá? Que eu decidi ler o comentário da galera, mas vamos voltar aqui. Estava falando sobre autocrítica e perfeccionismo. Quando isso existe em excesso, quando esse é um comportamento que está presente na sua vida, você tende a ter uma maior dificuldade na hora de diminuir os sintomas de ansiedade, ok? Agora vamos para o segundo comportamento, que é um comportamento a ser evitado, tá, gente? Os comportamentos que eu estou falando aqui são comportamentos que você deve prestar atenção para evitá-los, no sentido de que eles podem te prejudicar e te atrapalhar a diminuir a sintomatologia de ansiedade. O segundo comportamento é evitar situações desconfortáveis. Vamos esmiuçar melhor. O que acontece quando eu, Fabrício, ou qualquer outra pessoa, evito situações desconfortáveis? Eu evito o confronto. Eu passo a ficar num mundo muito pequeno, num mundo muito próprio, que é o mundo do medo, que é o mundo da certeza, é o mundo da segurança, tá certo? E a partir do momento
em que eu evito essas situações desconfortáveis, que eu evito o confronto, entendeu? E que eu evito tudo isso, eu não vou conseguir diminuir os sintomas de ansiedade. Eu vou ter um problema. Porque se eu fico só naquilo que é certo, naquilo que é seguro e a vida acontece do outro lado, ou para eu conquistar algumas coisas, para eu lidar com algumas coisas, eu preciso me forçar um pouco mais adiante, isso não vai acontecer. Aí a gente cai na pecha ali da autocrítica e do perfeccionismo. Porque se existe autocrítica, perfeccionismo, se existe essa conduta de evitação, inclusive tem transtornos ansiosos evitativos, né, no sentido de eu evito fazer as coisas porque eu tenho ansiedade, eu acabo tendo mais ansiedade porque eu evito as coisas, isso não é tão inteligente assim. Igual eu já disse em lives anteriores. O que acontece? Uma coisa é eu evitar algo que não agrega em nada à minha vida e que eu sei que me faz mal. Por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ambientes que possuam muitas pessoas. Mas aí eu não vou me expor a isso necessariamente, porque eu sei que isso às vezes pode me fazer mal, ok? Só que a partir do momento em que eu me expor a esse tipo de situação, me traga algum benefício ou me faça algum tipo de bem, é um erro eu não me expor, entendeu? É um erro eu não me colocar numa situação de confronto. Porque se eu ficar preso nessa zona de conforto, se eu ficar preso num local próprio, no qual tá tudo bem, os sintomas de ansiedade eles tendem só a aumentar. E conforme os sintomas aumentam, eu evito ainda mais. E conforme eu evito ainda mais, os sintomas aumentam ainda mais. Então, por isso que este comportamento de ficar sempre evitando situações que são desconfortáveis, ele não é próprio para quem tem ansiedade, tá bom? Quando as situações desconfortáveis fazem sentido, tá? Eu não tô falando aqui para você se expor ao desconforto por mera exposição ao desconforto. Isso seria leviano da minha parte. É a mesma coisa de eu falar que tem que doer porque só a dor educa, porque doer faz bem. Não é assim que a banda toca, tá? Não é assim que funciona. As coisas carecem de algum sentido. As coisas carecem de algum porquê. E é válido também para essa questão da evitação de situações, tá certo? Então, se você tem situações que são importantes na sua vida, mas que você está evitando, buscar formas de se inserir, buscar formas de combater, de diminuir, porque isso vai te ajudar bastante, bastante mesmo. Terceiro comportamento, ele é muito comum e às vezes ele vem até na forma de sintoma, é o excesso de preocupação com o futuro. Por que o excesso de preocupação com o futuro? Tem aquele sensinho comum que a galera fala, né? Que a ansiedade é quando você está muito no futuro e depressão é quando você está muito no passado. Cuidado com essas frases, tá, gente? Cuidado com essas frases que elas não se encaixam para todo mundo, não se encaixam a toda situação. Mas quando eu venho falar aqui de uma situação a ser evitada no sentido de comportamento que te atrapalha na hora de diminuir os sintomas, realmente, ficar pensando demais no futuro sem ter um embasamento, um pezinho no chão aqui no presente, pode te deixar ansioso. Porque o futuro, ele tem inúmeras possibilidades. Tudo pode no futuro, ok? Então, tudo pode acontecer no sentido dentro da tua vida. E aí, se você for preencher a sua cabeça com cada possível desfecho, você não vai conseguir dormir. Porque vai ter tanta coisa para você pensar, tanta coisa que você vai ficar preocupado que você se paralisa, entende? Você se paralisa. Mas Fabrício, beleza, eu entendi que esse comportamento de ficar pensando no futuro e nos desfechos do futuro me prejudica. Mas como é que eu faço para que eu me livre, né, desses pensamentos? Como é que eu faço? Como é que eu lido? Eu não estou conseguindo, né? Eu não estou conseguindo. Aqui entram algumas técnicas que eu já trouxe aqui em vários vídeos, mas eu vou falar algumas principais para vocês. Uma técnica que eu gosto muito é a mindfulness. É você estar no momento presente, é você buscar coisas no seu ambiente, coisas concretas mesmo, pessoas concretas mesmo, nas quais você possa se ancorar, nas quais você possa se referenciar, entendeu? Então, por exemplo, eu estou pensando muito lá na frente, e aí eu estou aqui com a minha família. Por que não conversar com a família, falar de assuntos que estão agora, aqui no presente, no agora, coisas que estão acontecendo, coisas do curto prazo, entende?
Da mesma forma do trabalho. Ah, eu estou preocupado com tudo que vai acontecer no final do ano, se eu vou ser demitido, se eu vou receber o 13º. Foca no trabalho de agora, entendeu? Focar nas coisas que estão aqui nessa semana, nesse mês. Então, quanto mais para perto do presente você conseguir trazer as coisas da sua realidade, melhor vai ser. Menos você vai ficar com o pezinho lá na frente, com a cabeça lá na frente. E, consequentemente, os sintomas da ansiedade diminuem, ok? Outras práticas, né? A questão da prática da respiração. E você focar na respiração não precisa ser toda hora, gente. Umas 3 vezes no dia, 2 vezes no dia. Isso ajuda muito, principalmente quem tem crises. Esse controle respiratório. Essa respiração consciente e pausada. Porque muitas coisas, elas vão da questão do organismo, né? Do fisiológico para o emocional. Porque da mesma forma que o emocional pode desencadear uma crise de ansiedade, você ficar com tremor, você ficar com falta de ar, o contrário também é válido. Se eu consigo controlar o meu corpo, se eu consigo controlar as minhas expressões, se eu consigo controlar a minha respiração, é uma forma de eu mandar uma mensagem para o meu emocional que está tudo bem, ok? Mas isso é igual a musculação, requer prática. Porque eu já vi algumas pessoas falar, ah, Fabrício, eu tentei uma vez e não deu certo. Você falou que eu tenho que fazer a tal da respiração pausada e não funcionou. É óbvio que não funcionou. Você tentou uma vez. Não vai ser na primeira vez que vai dar certo. É uma prática que você tem que fazer principalmente quando você não está com sintomas. Principalmente quando está tudo bem. Porque é fácil, né? A gente querer tomar o remédio quando a gente está doente, querer fazer as coisas quando a gente está mal. E eu entendo completamente. A maior parte das pessoas é assim. E óbvio, se você está mal, se eu estou mal, a gente vai buscar formas de melhorar. Mas é naqueles momentos em que que parece que as coisas entraram nos eixos, entendeu? Que as coisas entraram nos eixos, são nesses exatos momentos que você precisa se aplicar um pouquinho mais, entende? Então é quando você não tá com diarreia que você precisa comer saudável. É quando você não tá com sintoma de ansiedade que você precisa treinar a respiração. Vou ensinar rapidinho aqui uma das técnicas, tá? Sobre a respiração. Quando eu falo sobre técnica de respiração, o primeiro ponto é você ter a consciência de que você está respirando. Porque a maior parte do tempo a gente não tem consciência. Eu tô conversando aqui, eu não tô respirando, né, gente? Eu não tô aqui contando a minha respiração. O que eu falo sobre consciência é, ó, tô percebendo que tá entrando ar nos meus pulmões, eu tô puxando ar pelo meu nariz, entendeu? Que eu tô soltando pela boca. Quando eu falo da técnica de respiração pausada e consciente, é justamente isso. Fazer um ciclo aí de no mínimo 1 a 2 minutos é o suficiente, no qual você cria essa consciência e busca, ó, encher essa parte do abdômen. Evita ficar puxando ar aqui nessa parte de cima do pulmão, que isso é o habitual, né? Encher a caixa torácica. Não, você vai, ó, sente aqui, ó, na barriga, no abdômen, essa respiração. Okay? Essa respiração que é quase diafragmática, que tem um músculo, uma musculatura. Sabe quando você soluça? O seu músculo do diafragma é como se ele tivesse invertido, por isso que ele dá o soluço, que é uma respiração meio descompassada. Então você fazer essa respiração de forma consciente, de forma controlada, você notar que isso está acontecendo e focar nela e sentir aqui na barriga o ar encher e diminuir nessa parte, isso já ajuda muito. É uma mensagem para o seu corpo de calma, ok? Então faça isso uma vez por dia, 2 vezes ao dia. Que eu garanto para você que quando você estiver ali com uma crise ansiosa, alguma coisa, você já vai ter um domínio maior sobre essa técnica e vai poder se valer dele. Quantas vezes, para quem não sabe, eu já tive ansiedade bastante no passado. Antes de entrar para a faculdade de medicina, eu tinha ansiedade e não sabia que era ansiedade. Eu tinha os sintomas, mas eu não sabia que tinha nome. Entendeu? Então, hoje em dia, se eu percebo que vou ter algum sintoma ansioso, uma das técnicas que eu mais uso é justamente a questão da respiração. É batata. Às vezes eu vou dormir, eu tô preocupado com alguma coisa do trabalho, alguma coisa, eu já respiro fundo, já vou fazendo ali, já foco na respiração e, consequentemente, o meu corpo vai, ó, se acalmando. Entendeu? Então, por isso é importante. A prática, ela é muito importante, gente. Tanto meditação, quanto respiração, não importa o tipo de fator protetor que você vai inserir na sua vida, ele só vai ter um resultado bom mesmo quando você passar a fazer ele de forma descompromissada. Que eu falo descompromissada é sem forçação de barra, entendeu? Então, quando você faz ele ali, principalmente quando você tá bem,
Principalmente nos momentos que a vida parece estar tranquila, e às vezes está. Ok? Porque você não baixa a guarda, você não baixa a sua guarda. Ok? Então é isso. O pessoal aí já falou que funciona, então perceba, ó, funciona. A galera fala que tá dando certo. E dá mesmo. Tá bom? Então vamos lá. É, falamos aí do comportamento número um a ser evitado, ok? Que é a autocrítica e o perfeccionismo. Comportamento número 2 a ser evitado é justamente a evitação de situações desconfortáveis. O comportamento número 3 a ser evitado é o excesso de preocupação com o futuro. E agora o comportamento 4, ele é um pouquinho mais polêmico. E um pouquinho mais até difícil de ser abordado do que os outros. Que é basicamente o uso inadequado de substâncias. Quando eu falo de uso inadequado de substâncias, eu não estou falando aqui de droga, né? Também, mas não necessariamente só disso. Substância você pode entender como café, você pode entender como bebidas energéticas, você pode entender até como açúcar, ou alimentos industrializados, alimentos não saudáveis. Então, quando você coloca para dentro do seu organismo um combustível, né? Vamos fazer uma analogia aqui. Eu vou andar com o meu carro e eu quero que o meu carro ande bem e eu vou colocar uma gasolina que seja de boa qualidade. Beleza. Tudo bem, nós não somos carros, ninguém aqui é Transformers, né? Eu acho. Mas tudo que você põe para dentro do seu organismo, tudo que você come, tudo que você bebe, tudo que é injetado, tudo isso tem algum efeito na fisiologia do seu corpo. E assim também são os medicamentos. Entende? Da mesma forma são os medicamentos. Por isso que tem gente que não se dá bem com alguns remédios, aí precisa trocar, entendeu? Porque é particular de cada pessoa. É particular de cada pessoa. Então, qual que é a melhor forma de eu usar de forma adequada as substâncias, né? Vou usar cafeína de exemplo, tá? Porque eu não quero ir pro lado do álcool, dessas outras coisas. Cafeína é algo que eu tomo café. De vez em quando eu tomo uma bebida energética. Quer dizer que isso vai acabar com a minha saúde? Depende. Depende da forma com que eu for fazer uso disso. Se eu for tomar meia hora antes de dormir um copão de café, posso até. Tem muita gente que fala, ah, não, mas eu tomo café na parte da noite, eu durmo tranquilo. O problema não é você dormir. O problema é a qualidade do seu sono. Entendeu? Da mesma forma, tem gente que não dorme. Então, se você já não dorme, se você já tem insônia, já tem problema para pegar no sono, e você ainda faz uso de substâncias que te estimulam, desculpa, mas esse é um comportamento não adequado. Um comportamento que não conversa com aquilo que você quer, que é diminuir os sintomas da ansiedade. Certo? Então, ter essa noção de horários é muito importante. O que eu recomendo falando em cafeína? Tá? Vamos usar cafeína de exemplo. Cara, evita passar da metade da tarde. Isso eu tô falando para quem dorme em horário normal, né? Porque às vezes tem gente que dá plantão, que dorme em horário ao contrário, que trabalha à noite. Mas aqui eu tô falando das pessoas que trabalham de dia, fazem as coisas de dia e dormem à noite. Se esse é o seu caso, você não tem que ficar consumindo bebida energética, café, na parte da noite. Entendeu? Da mesma forma, ó, o pessoal falou de água aqui, né? Não tomar água e ficar sem fôlego. O que acontece? Falando da água. Água é o nosso corpo, basicamente, se você for colocar em elementos químicos, né? Boa parte ali da substância está em H2O, água. Entendeu? Tem água aqui para ter a pele fofinha, para ter o sangue correndo na veia, tudo tem água. Para os seus órgãos funcionarem direitinho, para suas células ficarem saudáveis. Então, óbvio, você tem que consumir uma quantidade adequada de água. Mas uma outra dica: evita tomar muita água perto da hora de dormir. Porque isso daí pode, ó, carregar a bexiguinha lá, vai ficar levantando para ir no banheiro. E essa é uma coisa que, inclusive, eu tenho problema de vez em quando. Eu tenho, para quem não sabe, eu moro em Cuiabá. Cuiabá é uma cidade seca. E às vezes você fica com a boca seca, seca ali, e aí você acaba tomando uns copos d'água antes de dormir. Só que aí tem um problema. Se você toma muita água antes de dormir, você vai ficar levantando para ir no banheiro à noite. Ou vai dormir apertado, fica ruim. Das duas formas fica ruim, entendeu? Então busca ingerir líquidos, principalmente de dia e na primeira metade da noite. Tá? Não deixa para a metade final. A alimentação é a mesma coisa. Porque aquele dormir com a barrigona cheia não é legal. Primeiro, pela posição do corpo, porque quando eu deito, ó, quando eu como, vamos lá, imagina um canudo
da tua boca, né, até lá embaixo, descendo. Entendeu? Não vou mencionar aqui. Mas imagina um canudo passando. E aí você come, aí tem uma bolsinha aqui, desce, estômago, intestino, tá tudo aqui. Mas você tá na vertical, ok? Tá na vertical. Se você come ou bebe e logo deita, é como se todo aquele líquido, toda aquela comida se esparramasse nas suas vísceras, entendeu? E ficasse batendo. Tem uma tampinha que não funciona direito em algumas pessoas. Inclusive, eu acho que na minha não funciona tanto. Que é aquela tampinha do esôfago pro estômago, né? Às vezes algumas pessoas têm hérnia. E aí pode dar o quê? Refluxo. Entendeu? Pode dar refluxo. Então, se você já tem normalmente refluxo, né? Algumas bebidas, por exemplo, café, bebidas gaseificadas, o excesso de alimentação, essas coisas podem dar refluxo por si só. Mas, se além disso, você tiver hábitos que perpetuam ou que tem uma propensão maior a isso, cara, isso dificulta a questão da ansiedade. Porque você fica ansioso porque tá com refluxo, fica ansioso porque tá com congestão, com a barriga doendo, porque não tá conseguindo deitar direito, não tá conseguindo. Entendeu? Então, evite o uso inadequado dessas substâncias, né? De substâncias estimulantes, de alimentação fora de horário, de tomar grande quantidade de líquidos perto da hora de dormir. Tudo isso faz mal. Tudo isso aí perpetua algo que a gente conscientemente consegue melhorar. Conscientemente consegue combater, tá certo? E eu não vou nem entrar no mérito de algumas outras substâncias, como por exemplo cigarro, álcool, enfim, outras substâncias ilegais. Se você tem problemas com qualquer tipo dessas substâncias, o primeiro ponto é você ter algum tipo de consciência se você quer parar ou não. Porque eu já adianto para você, que tá aí do outro lado. Não tem como, eu posso vir aqui falar 1 milhão de coisas que faz mal, que isso, que aquilo, mas para a pessoa que compra o cigarro, mesmo tendo a fotinha ali do não fume porque causa câncer no pulmão, porque causa tal coisa. Consciência a pessoa já tem. Então eu tenho consciência dos malefícios do álcool, eu tenho consciência dos malefícios do cigarro, eu tenho consciência a gente já tem. Falando aqui entre adultos, tá certo? Mas a questão que eu quero é, você quer parar? Porque se você quer, aí a história é outra, entendeu? Porque a partir do momento que a pessoa ela tem consciência, mas ela tanto faz, aí eu não tenho o que fazer. Mas se ela tem consciência e ela tem o desejo de parar, mas ela não tá conseguindo sozinha, aí é outra história, entendeu? Aí é outra história. Porque a partir do momento em que é gerado algum tipo de consciência, algum tipo de noção no sentido de que eu preciso parar de perpetuar esse comportamento que faz mal para o meu organismo, aí eu posso te ajudar, entendeu? Aí os fatores protetores podem te auxiliar e muito, porque assim você consegue, né, se livrar, por exemplo, do tabagismo, do alcoolismo. E é uma jornada à parte, que eu não vou me aprofundar aqui, certo? Mas é um comportamento a ser evitado, gente. O quinto comportamento é o isolamento social proposital e a falta de apoio. O que é isso? Eu vou traduzir isso para vocês. Quando você está mal e você se coloca dentro de uma concha, né? Dentro de um casco, e você quer esconder isso do mundo, porque você não quer levar problema para a vida das pessoas que você ama, ou porque você se julga inferior demais, que você não merece ser cuidado, porque você é uma pessoa ruim, ou qualquer coisa que a sua cabeça te conte. Isso não é bom. Isso só vai perpetuar ainda mais os sintomas ansiosos na tua vida. Então, dê esse primeiro apoio, seja a primeira pessoa a dar apoio para si próprio, entendeu? Então, isolar-se não vai resolver o problema da ansiedade. Você esconder isso do mundo, bem entre aspas, não vai ajudar a ser menos ansioso ou menos ansiosa. Então, o primeiro passo é justamente admitir que isso é um problema na tua vida, que isso existe, ok? E a partir desse momento, não guarda isso só contigo. Busca pelo menos uma pessoa na qual você consiga confiar, na qual você ama, na qual você tem algum ponto de conexão, algum ponto de apoio. Não precisa vomitar sua vida para ela, sua história para ela, não. Compartilha um pedacinho, uma única coisa. Fala, fulano, então, ultimamente tá difícil. Tenho ficado um pouco preocupado demais, não tô conseguindo dormir direito, você sabe? Aí a pessoa, é verdade e tal. E vai indo. Porque só esse ponto de você ter algum tipo de apoio, de você compreender que você não está sozinho, tá? Porque essa questão de sofrer sozinho é muito difícil.
Muito difícil, gente. Não dá certo você guardar o sofrimento para si e achar que você é a palmatória do mundo. Isso daí não funciona, tá bom? Não funciona. E óbvio, né? E óbvio que, inclusive, é o comportamento 6, mas que eu já vou entrar nele, que é não buscar ajuda profissional. Então, no comportamento 5 eu falei do isolamento social e da falta de apoio. E aí, no comportamento 6 que deve ser evitado, é justamente não buscar ajuda profissional. Porque, poxa, tem tanta gente que estuda só para isso. Então, eu mesmo, eu busco, cara, eu leio artigos de ansiedade, eu vejo as coisas que estão funcionando, vejo sobre remédio. Por isso que eu falo para vocês, tá? Boa parte dos casos a gente trata sem remédio, ok? Porque o remédio ele acaba sendo reservado para os casos mais graves ou persistentes. Por que acontece? A pessoa que ela tem ansiedade, é difícil ter um profissional que para conversar e para entender a vida da pessoa. Porque a partir do momento que tem um entendimento da vida da pessoa, nós conseguimos identificar pontos de gatilho, pontos de melhora, pontos de exclusão, entendeu? E a própria pessoa consegue ter um domínio daquilo, que é a vida, né? Que é a biografia dela, que é a história dela. Então é como se você entregasse, né? Ó, tá aqui fulano, tá aqui ciclano. Viva a sua vida da forma que lhe é preconizada, né? Da forma que é para ser. Como se você entregasse um domínio mesmo, uma chave, a pessoa conseguir a vida dela de volta. Justamente, falaram aqui, terapia ajuda muito. E de fato ajuda, porque a terapia, quando você acha o terapeuta adequado, porque até isso a gente tem que prestar atenção. Eu já ouvi gente falar, porque eu fiz terapia, não funcionou, não deu certo. Às vezes é o terapeuta, entendeu? Às vezes é a linha ali que o terapeuta está utilizando, que não caiu tão bem para você. Às vezes é a pessoa mesmo, tá bom? Mas quando você encontra alguém que dá match, digamos assim, pode ajudar bastante. Pode ajudar bastante. Porque traz luz para os problemas, traz luz para as coisas que estão te fazendo mal. E quando existe uma claridade, uma clareza acerca das coisas que nos fazem mal, a gente pode ter uma atitude sobre aquilo. Porque acho que o pior cenário é quando a gente não sabe o que está acontecendo. É quando eu tenho os sintomas, eu tô mal, e eu nem sei de onde tá vindo. É como se você tomasse uma bala perdida. Você não sabe de onde que veio o tiro. Então, boa parte tá nessa escuridão, né? Boa parte das pessoas. Então, uma das missões aqui é justamente, conforme eu vou falando aqui, eu não tô falando toda essa lista de comportamentos para vocês. Ah, legal, o Fabrício falou. Não, é para vocês terem clareza de que essas coisas existem e elas sabotam a diminuição da ansiedade. E você tendo essa clareza, passa a ser um dever seu mitigá-las, tá bom? Tanto que eu vou até repetir. Eu já falei a CES, mas eu sei que teve gente que chegou depois. A primeira coisa aqui, comportamento que sabota seus esforços para diminuir a ansiedade, autocrítica e perfeccionismo. O segundo comportamento, quando você evita situações desconfortáveis, mas que fazem sentido na sua vida, que não é o desconforto pelo desconforto, mas é o desconforto que às vezes é necessário. O terceiro comportamento, o excesso de preocupação com o futuro. Então, focar mais aqui no presente, nas coisas que estão agora no curto prazo. Quarto comportamento, uso inadequado de substâncias, de cafeína, de outras substâncias, enfim. Quinto comportamento, isolamento social, a falta de apoio. E o sexto comportamento, que é não buscar ajuda profissional. Mas se você está aqui nessa live, se você está escutando este programa depois, eu te parabenizo, porque de certa forma você está recebendo aqui um auxílio. Querendo ou não, eu sou um profissional, eu sou médico, eu sou formado, tenho residência médica, trabalho com isso, estudo isso. Então, querendo ou não, é um auxílio profissional. Tudo bem, que aqui a gente está numa forma de orientação, de educação. Não estou falando pessoalmente para um indivíduo. Mas os conselhos, as coisas que eu falo aqui, as orientações que eu trago aqui, elas são válidas como um todo. E cabe a você trazer isso para a própria vida. Ou não, entendeu? Porque é um conhecimento. E conhecimento é igual caixa de ferramentas. A gente tem uma caixinha de ferramentas, mas eu posso deixar a caixa encostada, pegando poeira, juntando teia de aranha, ou eu posso utilizar as ferramentas que estão na minha caixinha de ferramentas, entendeu? E a vida fica mais fluida, fica mais fácil. Então eu aprendi tudo isso sozinho, hoje vejo você falar e me vejo cada vez mais admiro, parabéns. Muito obrigado, viu, gente? Ó, gratidão a todo mundo que comentou, que participou, tá? Fico muito feliz. Aqui, ó, juntando YouTube, Facebook e Instagram, temos quase 20 pessoas ao vivo.
Então, ó, muito obrigado mesmo, galera. Espero vocês aí, ó, todas as segundas e quartas tem gravação ao vivo, tudo bem? Os episódios, depois que a gente edita, a gente até coloca no ar, mas participar ao vivo é muito melhor, que eu consigo ler teu comentário, eu consigo estar junto aqui, tá certo? E para você que não pôde ou que chegou depois, você pode escutar depois no Spotify, no próprio YouTube, tudo bem? Então eu espero que tenha sido agregador para vocês e que vocês não só aprendam, mas que apliquem, tá bom? Que apliquem pelo menos uma informação. Não precisa ficar ansioso de querer colocar tudo na vida. Não, pega uma única coisa. Uma única coisinha que eu falei que você viu que fez mais sentido para você. Fala, bom, o Fabrício falou aquilo ali, parece que tá batendo com algo agora da minha vida. Pega isso e aplica, tá? Eu garanto que de pouco em pouco e de forma consistente você vai obter melhores. Você vai ficar menos ansioso, menos ansiosa, a vida ela vai passar a fluir mais, ok? Dificuldade todos nós temos. Mas assim, eu tô aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar. Nem sempre eu consigo responder a todos, mas eu tenho uma equipe que me ajuda nisso, tá bom? Então as demandas chegam até mim e aí eu acabo criando novos temas, fazendo novos conteúdos, que o que a gente faz aqui é para vocês, tá bom? Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.